Olá pessoal, hoje é aula de programação e nós vamos ver os conceitos da linguagem de programação do Arduino. O primeiro tema, o primeiro conceito que precisamos aprender é uma forma de deixar organizados os nossos códigos, deixar de forma legível, não só para uma outra pessoa, mas principalmente para nós, quando iremos olhar para o nosso código daqui uns 2, 3 meses e saber realmente o que está fazendo dentro dele. Então, o primeiro conceito é o conceito de indentação, que nada mais é do que você deixar organizado todos aqueles códigos que você está digitando. Eu tenho um exemplo aqui, que é o exemplo do Blink, do piscar o LED. Vocês podem ver que do lado esquerdo eu tenho o formato de escrita totalmente organizado. E quando eu falo organizado, é ter as funções definidas e dentro dela nós temos os comandos com um espaçamento à frente. A não utilização da indentação não vai dar erro no seu código, tá? Mas vai deixar ele muito mais legível. Então, do lado direito, eu deixei um exemplo de como o mesmo código pode ser feito sem estar indentado. Como esse código é pequeno, pode não ver tanta diferença. Mas, conforme ele vai crescendo, mais dificuldade você vai tendo para entender o que está escrito dentro desse código. Então, daqui para frente, em todos os códigos que você fizer, faça com ele indentado. Isso é uma técnica dos profissionais de desenvolvimento de software que deve ser seguido para que você tenha uma facilidade depois para uma manutenção do seu código. O outro conceito que nós vamos ver nessa aula é o conceito de sensibilidade à caixa, que acontece muitos erros durante o desenvolvimento, para quem está começando agora, esse desenvolvimento de sistemas embarcados ou qualquer outra linguagem, existem algumas características na linguagem de programação. E uma delas é a sensibilidade à caixa. O que é isso? Ele faz diferença entre minúsculo e maiúsculo. Aqui eu tenho um exemplo de 4 variáveis. A variável LED, nós vamos ver à frente o que é as variáveis. E eu tenho a primeira variável com a escrita de LED toda em minúscula. E o próximo com o L maiúsculo, o próximo com o E maiúsculo e o último com todas as letras em maiúsculo. Então, cada um dessas variáveis, ela é diferente. Então, às vezes, você vai criar uma variável e lá embaixo você vai querer utilizá-la e vai ocorrer erros, porque ele não vai entender qual é a variável que você quer usar. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais interativo. Eu vou abrir a ideia do Arduino e nós vamos fazer esses testes para que vocês já possam ver os erros que vão ocorrendo, tá? Que uma das técnicas que são necessárias para um bom desenvolvedor é conseguir ler os erros que acontecem no código. E a partir desses erros você conseguir arrumar. Então, é muito importante que não só todas as características da linguagem sejam entendidas, mas também saber quando dá um erro no compilador. Quando você está fazendo o teu programa e você manda compilar e ele começa a dar alguns erros em vermelho aqui, você tem que saber o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu vou pegar o exemplo aqui do piscar o LED. Eu vou digitar aqui rapidinho. Então, criei a variável do pino 13, né? E já vou fazer a estrutura básica, né? Criando a função setup, que é a função que inicializa, como vocês já sabem. E eu vou definir o meu pino 13 como um pino de saída, né? Na verdade, eu vou usar LED, que é a variável que eu utilizei lá em cima, e vou dizer que ele é um pino de saída. Nós vamos ver para frente o que é esse output, que é uma constante, tá? Agora, vou criar a minha função loop, que é a função que fica, nós vamos ver à frente também, mas ela fica executando infinitamente, né?
Então, o processo do microcontrolador do Arduino vai acontecer assim. Ele vai passar por essa função e depois ele vai entrar na função loop e vai ficar rodando essa função loop de forma infinita. Então, eu vou fazer o blink, né? Digital write, que é escrever no pino LED e falar e escrever o sinal alto nele, tá? O write, ele fala em sinal alto. O sinal alto para a gente vai ser os 5 volts, ok? Vou usar a função delay, que é esperar um tempo. Então, todo o valor que você colocar dentro da função delay, ela vai ficar alguns milissegundos parado nessa função. Neste caso, 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. Depois que eu fiquei esse tempo, eu vou desligar o LED e vou colocar ele no modo nível baixo, que significa o 0 volts. Vou esperar mais um tempo, ok? E está pronto o nosso código. Eu vou mandar compilar, então eu escrevi, eu repassando o código, eu criei uma variável, eu defini que o meu pino 13 é um pino de saída, e depois eu entrei na função de loop, a função que vai ficar sendo executado infinitamente dentro do Arduino. Então eu escrevi digital write LED, né? Estou falando que o meu pino, quero escrever de uma forma digital no meu pino 13, que vai ser substituído o LED pelo número 13, e colocando o write. Vocês vão ver na frente que eu vou falar da constante, mas aqui é substituído esse write por 1. E isso, no formato físico, olhando para o Arduino, ele está colocando 5 volts na saída do Arduino. Espero um segundo, escrevo digital write novamente para jogar o 0 volts, ou deixar em nível lógico baixo. Posteriormente, espero mais um segundo. Vamos executar. Quando eu clico nesse botão, nesse Vzinho, ele está fazendo um processo que nós chamamos de compilação. O que é isso? Ele está pegando o teu código, verificando se há algum erro, né? Se você esqueceu alguma variável, se você escreveu alguma variável errada. Então, ele vê todos esses erros e, posteriormente, ele vai transformar esse código, se não tiver erro nenhum, em código de máquina. Em código que o próprio Arduino, o microcontrolador do Arduino, vai entender. Mas, voltando ao nosso assunto sobre sensibilidade à caixa. Vocês viram que eu mandei compilar, ele não deu erro, ele deu compilação terminada, né? Só relembrando, para mim deixar a minha IDE do Arduino em português, eu venho em Arquivo, Preferências, ele vai me abrir essa caixa aqui, e você escolheu o editor da linguagem. Então, por padrão vem em inglês, você pode colocar em português do Brasil. Tá? Só precisa ser reiniciado a IDE. Depois de compilado, não dado erro, ele vai me dar aqui o tamanho stack. Você vai muito falar isso na internet em relação aos algoritmos feitos para o Arduino. Stack é esboço, né? Então você tem aqui, ó, stack, o que você quer, adicionar uma biblioteca dentro do seu stack. Então stack em português é esboço. Então, voltando aqui à acessibilidade à caixa, eu criei uma variável chamada LED. E ela está sendo utilizada tanto na função setup quanto na loop. Se eu mudar, como está aqui no primeiro exemplo, para o L maiúsculo e mandar compilar, ele vai dar um erro. Olha o erro que ele deu aqui, ó. O que ele está falando? Vai te dar o nome do stack que você está utilizando. No meu caso, eu não salvei ainda, então ele está com o nome que a própria IDE definiu. E está falando, ó, na função setup ocorreu um erro. Ó, função void setup ocorreu um erro. E esse erro está na palavra LED, pois não foi declarado essa variável no escopo. Então,
Uma outra coisa que acontece, na tarja vermelha aqui, ele também já fala, LED não foi definido no escopo. Consequentemente, na IDE, ele aparece em amarelo, a linha onde está errado. Então, o que ele está falando? Ele está falando que neste local existe um erro na variável LED e que esse LED ele não foi declarado. Então, vamos arrumar ele. Arrumei ele, coloquei o LED maiúsculo e mandei compilar novamente. Ocorreu outro erro. E vocês viram que o compilador ele passou para outra linha. E falou que também existe, agora, na função void loop, existe um erro que LED não foi declarado no escopo. O que eu preciso fazer? Arrumar o erro. Venho, arrumo o erro e mando compilar novamente. Continua dando erro. Então ele está me falando, a função void loop, existe um erro, e esse erro ele está no LED, pois ele não foi declarado. Então, ele já deixa em amarelo a linha que está errada. Mando compilar novamente. Agora sem erro. Então, vocês viram que isso a gente precisa ter muito cuidado nessa questão de nomes de variáveis. Uma tática muito boa de você utilizar para você não se perder na quantidade de variáveis, conforme você vai precisando das variáveis, você vai criando lá em cima. Eu vou explicar o que é essas variáveis. No início, você pode fazer dessa forma. Mas eu vou explicar para vocês que existe o contexto ou o escopo das variáveis globais e as locais. Tá? Mas voltando à questão dos erros, né? Imagine que a gente esqueça uma outra coisa que nós vamos falar para frente. Deixa eu só continuar aqui. No padrão de nomenclatura. Vocês viram que eu escrevi o meu código utilizando LED, o nome da variável, que é o padrão que o próprio Arduino utiliza. Uma das coisas profissionais que é utilizada no mundo do desenvolvimento é um padrão de nomenclatura. O que é isso? É você escrever um padrão, de uma forma padronizada o nome das variáveis. Vocês vão ver que com o passar do tempo, os seus programas vão utilizar muitas variáveis. E você vai ver que você vai perder tempo em saber qual nome você vai dar para a variável. Por quê? Porque você às vezes vai ficar pensando, eu já dei esse nome, não dei. Esse nome ele identifica muito claro para que ela vai ser usada. Então, uma das coisas que você precisa pensar é isso. O nome da variável, ela precisa ter um nome bem definido para a função que ela vai ser utilizada. Uma outra coisa é que na criação de uma variável, ela tem alguns critérios, que são, não é uma variável, ela só pode ser criada a partir dos seguintes padrões. Ela tem que começar com uma letra, tá? Uma letra do alfabeto. Não pode começar com nenhuma letra especial. O que é letra especial? C cedilha, barra, interrogação, né? Esses caracteres especiais não podem iniciar uma variável. Ela pode ser criada com ou um caractere, ou um número, ou o underline, que é esse carinha aqui, ó, o underline. Precisa iniciar com uma dessas esses três caracteres. E outra coisa, o nome da variável, o compilador ele vai ler no máximo 30 caracteres. Então, não adianta você fazer uma variável com um nome extenso, muito grande, que o compilador não vai ler tudo isso. Então, você também precisa ser bastante sucinto em relação ao nome da variável. Em relação ao padrão de nomenclatura, eu utilizo esse padrão aqui. Como eu tenho que definir sempre que tipo de variável é, então eu já defino isso também na minha variável, porque eu vou utilizar ela lá embaixo e quando eu bater o olho, eu já sei para que ela serve, ou de que tipo ela é. Então, o padrão que eu utilizo é VI, né, LED. O que eu quero dizer com esse padrão de nomenclatura? É uma variável V do tipo inteiro e o nome dela é LED. Então, sempre nesse padrão, o V de variável, o I de inteiro, a primeira letra
do nome da variável em maiúsculo e o nome da variável por completo, né? Esse é o padrão que eu utilizo no desenvolvimento dos meus produtos, mas fica a critério de cada um adotar ele ou não. Eu indico e sugiro que vocês sigam essa nomenclatura, porque ela é muito fácil de entender e é uma nomenclatura padronizada, uma nomenclatura utilizada por profissionais de desenvolvimento de sistemas embarcados. Tá?